Vamos. Pronto, agora vai. Vamos começar, então, a nossa manhã incrível com ela, que foi detentora de um dos áudios mais impactantes que a gente já ouviu aqui no nosso clube. Uma pessoa incrível, que eu tive o prazer de conviver aqui dentro dos nossos trabalhos, principalmente do Pérolas. Desde já, parabenizar todos os nossos professores que nós temos aqui na sala, muitos professores que hoje é o dia de vocês. Muito obrigada por tanto que nos ensinam, é uma profissão que para mim tem que ser valorizada muito, 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 porque isso nos reporta a nossa infância, a tudo que nós somos hoje, parte do trabalho desses profissionais, foram importantíssimos para o nosso crescimento. Então, parabéns a cada um de vocês. Então, seja bem-vinda, minha querida amiga Simone Viana, muito obrigada por ter aceitado o convite, e essa manhã aqui estamos todos muito ansiosos para te ouvir. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rita, obrigada demais, assim, pela a forma como vocês estão me recepcionando. Eu entrei aqui desde cedo, estava coordenando aqui o outro clube, mas entrei e fiquei assistindo para aprender com vocês. Esse clube aqui inspirou, eu abri um clube para minha equipe no período de pandemia, porque a gente aqui não inventa nada, a gente só copia e cola, né? Então, muito obrigada. Luiz, que isso, olha, a forma como ele falou comigo, gente, eu fiquei aqui tão assim emocionada que eu não vi que o meu computador estava descarregando, quando eu vi apagou tudo, e isso é incrível, incrível mesmo. E eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. A história, às vezes a gente está contando a história da gente e a gente pensa que está repetitivo, porque é a nossa história, a gente pensa, será que eu tenho que contar de novo? Todo mundo já sabe? Não, as pessoas não sabem, é você que sabe. E a tua história, ela é muito importante porque ela impacta vidas. O nosso negócio é feito disso. E no livro do mês que a gente leu, tem uma parte lá que ele fala sobre a questão a importância da história, que ela inspira, ela mostra para você que o caminho pode ser mais fácil, que o caminho pode ser possível. Então, eu aprendi a gostar mais, não é nem gostar mais, é valorizar mais a minha história, porque é minha, é única. Não existe nenhuma outra igual à minha história, assim como não existe nenhuma outra história igual à sua. Então, cuida bem dessa história, trabalha bem essa história, porque você vai contar essa história nos palcos do mundo. As pessoas vão estar observando você. E aí o problema é que as pessoas vão estar observando a tua história de qualquer jeito. Se ela for uma história inspiradora para o bem, você vai ser observado, mas se ela não for também, você vai ser observado. E eu vou compartilhar aqui, gente, porque eu falo demais, então eu preciso me controlar. Rita, eu não estou conseguindo compartilhar, querida. Preparei umas telas aqui para mostrar para vocês. A minha história dá pano para manga, sabe? Então eu tenho que resumir ela o máximo possível para eu poder conseguir falar com vocês e falar com as pessoas, senão eu me delongo muito. Então, olha só, primeiro me apresentando aqui, eu me chamo Simone Viana, eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal do Pará, sou mestre em botânica pelo Museu Paraense Emílio Gueldi, sou pesquisadora e professora há 9 anos e desenvolvo marketing multinível há 4 anos e 10 meses, que fizeram total diferença na minha história. Hoje eu sou diamante elite, sou pérola com muito orgulho, sou VIP 600 desde que entrei, sabe por quê? Porque alguém me falou, olha, tem que ser VIP 600. Eu não sabia o que era VIP 600, eu não fazia ideia, mas alguém falou que era para fazer. E eu não entrei nesse negócio para ser mais uma, eu entrei nesse negócio para descobrir mesmo se era real. E para descobrir se é real, eu preciso fazer certinho, eu preciso ser profissional. Fiz também o curso mais, então a gente tem um resumo compactado de 44 anos, já falei minha idade. Então, assim, agora eu vou esmiuçar um pouquinho mais para vocês sobre isso. E eu quero perguntar para vocês, como é que você se vê? Eu me vejo assim, olha essa foto, essa imagem. Eu me vejo assim, eu olho no espelho e eu vejo uma leoa, sabe, poderosa. Aquela leoa que, assim, não é qualquer um que olha para ela e resolve enfrentar, não. É assim que eu me vejo. Embora, nas minhas fragilidades, eu me sinta como uma gatinha, de vez em quando, frágil, um filhotinho que precisa de cuidado. Mas é como eu me vejo que vai determinar como é que vai ser o meu dia, como é que eu vou agir, como é que eu vou
lidar com as situações. Então, isso é muito importante. A Fátima falou aí sobre a questão, já anotei aqui, viu, Fátima? Foi Fátima, não foi? Sou péssima para nome, gente, mas acho que foi a Fátima que falou sobre reserva de oportunidades, que o Gonçalves, acho que foi o Gonçalves, alguém falou, gente, eu me perco, mas eu anotei. Reserva de oportunidades. Muito cuidado com o que você mostra, com o que você fala para sua mente. Eu aprendi isso muito cedo. A minha história foi uma história, uma infância, eu não vou dizer que foi uma infância sofrida, não, porque eu fazia sempre uma limonada ali dos limões que a vida oferecia, e eu era feliz, dentro das minhas limitações eu era feliz. Mas eu sempre vi lá na frente, eu sempre vi coisas grandiosas, eu sempre vi coisas que eu nem imaginava que existiam. E aí eu vou falar de sonhos para vocês. Ah, Rita, querida. Gente, isso aqui é a realização de um sonho, convidada VIP. Vocês acham que eu nunca me imaginei em algum evento sendo a convidada VIP? Eu sempre me imaginei, eu via os palestrantes chegando e alguém falava, nosso convidado VIP de hoje, Lucas Batistoni, Adriana Ribeiro, Lucinha Porpino, o Jupiara Menezes, convidado VIP. E eu olhava para aquele e falava bem assim, será que um dia eu vou ser convidada VIP? Rita realizou meu sonho. Hoje eu sou convidada VIP. Já pensa, gente, isso é importante demais. Então, eu já coloquei porque eu me vi assim algum dia. E hoje está sendo realizado. O poder de um sonho. Nessa história que eu vou descrever aqui para vocês, eu coloquei algumas frases do livro. E lá no final do livro, vocês vão chegar lá, já é um spoiler, lá no final do livro tem assim os passos, são 10 passos que o Robert Kiyosaki ele descreveu ali para o sucesso dele, ele compartilhou com a gente. E eu fui identificando alguns passos do sucesso, e não está na ordem cronológica que ele colocou, está na ordem da apresentação aqui, eu quero que vocês entendam. Então, o poder de um sonho. Gente, eu morava em Santarém nessa época, era quase Andarilha, né? Eu morava em Santarém, eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas minha família é toda nordestina, lá da Bahia, vieram todos, pai, mãe, avô e avó, para cá, para o Pará. Minha avó paterna ficou no Maranhão, ali na divisa, e a minha avó materna, com minha família, veio para o sul do Pará. E depois eu fui para Santarém, depois de grandinho, um pouquinho eu já fui para Santarém, então fiquei rodando por aí. Mas a minha mãe me levou para nascer em São Paulo para ter o status de paulista, tá? Mas o meu sangue é nordestino. E eu passava ali em Santarém, em frente à UFPA, que não é essa imagem, tá? É o FOPA, só que na época era o UFPA, e eu não sabia o que tinha lá dentro de cursos. Eu não sabia, eu não conhecia isso. A minha realidade não me permitia saber que existia curso de... Eu sabia que tinha curso de medicina, de letras e de direito. Eu não sabia mais nada além disso. Por quê? Eu fiz meu ensino fundamental no interior do interior, numa sala de aula seriada, tipo assim, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, e aí a professora, agora vamos de primeira série, os outros fiquem quietinhos. É isso, façam o dever de casa, primeira série. Vamos para a segunda série? Segunda série é isso, agora vocês fazem o dever de casa. Então, era uma sala de aula, todas as turmas, uma professora cuidando de todo mundo. Então, eu não tinha acesso a essas informações, mas eu achava tudo aquilo assim muito lindo. E eu pensava, depois que eu já tinha saído, né, tinha feito estava fazendo ensino médio, eu olhava para essa universidade, para a universidade lá de Santarém, e eu falava, um dia eu vou entrar nessa universidade. Gente, não tinha a menor condição de eu entrar, de eu passar no vestibular, mas eu sonhava, porque eu me via uma leoa. Falava, um dia eu vou entrar aqui, que curso eu vou fazer? Acho que eu vou fazer letras. Não sei nem o que eu ia fazer, mas eu ia fazer. Vou fazer letras, porque era o que eu conhecia. E aí eu ficava olhando ali, via as dificuldades, mas eu sonhava. E aí tem o passo que o Robert colocou lá no livro, que o negócio aqui não passa. Opa, vai lá. Gente do céu. Travou. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, que é o nervosismo, é a emoção de estar aqui. Passou, né? Esse aqui, excelente. Travou tudo, não compartilha nada aqui. Então... que ela caiu. Mas espera ela voltar. Voltei, eu acho que eu caí, não sei porquê. Voltou. Mas vamos lá. Então, olha só, gente. Então, esse passo aqui é o número 1 lá do Robert Kiyosaki. E qualquer coincidência, né, tenha um motivo além da realidade. Isso mostra o poder do espírito.
Eu tinha um motivo além da realidade. Estava além, estava fora da minha realidade. Mas eu tinha esse motivo. Eu queria continuar, eu queria entrar nessa faculdade, eu queria ser reconhecida pela minha inteligência. Eu vi de uma situação onde eu fui a primeira pessoa que eu entrei numa faculdade na minha família. E foi a primeira da parte de pai que entrei numa faculdade pública. E meu sonho era entrar numa faculdade pública. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro para entrar numa particular. Segundo, porque aquilo representava muito para mim. Então, eu falei, eu vou entrar nessa universidade, eu vou entrar. Então, eu tinha um motivo além da minha realidade. Tenha um motivo além da sua realidade. Aliás, se o teu sonho não te assusta, ele nem é um sonho digno de ser sonhado. Para isso, a gente precisa se ver como um leão, como uma leoa, a gente precisa se ver muito poderoso para a gente ter coragem para poder sonhar. E aí, gente, quando a gente sonha, a gente realiza. Entrei na Universidade Federal do Pará, aqui já em Belém. Olha, isso levou anos, não foi uma coisa assim. Então, entrei aqui na primeira oportunidade, comecei a fazer cursinho. Me encantei com a aula de biologia. Pela primeira vez, eu tinha assistido uma aula de biologia, porque meu ensino médio foi técnico em contabilidade. Não sei nada de contabilidade, mas foi técnico em contabilidade. E entrei no cursinho e aí vi uma primeira aula de botânica. E eu falei, nossa, esses nomes. E fiquei apaixonada por aqueles nomes que ninguém gosta, né? Fiquei encantada. Voltei para casa dando nome para as plantas que estavam pelo meio do caminho. E falava, é isso que eu quero fazer. Porque alguém que consegue dar aula disso deve ser alguém muito inteligente. Agora, deixa eu abrir um parênteses para falar para vocês, porque eu falo muito da inteligência. Lá, acho que no 6º, 7º ano, eu descobri uma coisa, que eu tinha dificuldade de aprender. Porque eu estudava com os meus colegas, e os meus colegas tiravam 8, 9. Gente, e se eu estudasse o mesmo tempo que eles estudaram, eu não conseguia tirar uma nota boa. Aí eu descobri, eu tenho uma dificuldade. O que que eu fiz? Eu estudava mais. Se os meus colegas estudavam uma tarde e tiravam uma nota boa, eu estudava as tardes da semana inteira. Inteira, mas eu queria tirar uma nota boa porque eu não queria ficar para trás. Eu não queria ter esse rótulo. E aí depois eu fui entendendo que nem todo mundo tem a mesma forma de aprender e tal, e eu tinha, e ainda tenho hoje dificuldade de aprender. Gente, quando eu leio um livro, tem gente que lê um livro e faz um resumo. Eu leio umas 200 vezes, aí vocês já imaginam o quanto que em uma semana eu tive que ler aquele livro para poder fazer o resumo, porque eu sei das minhas limitações. E quando você sabe das suas limitações, elas não te limitam mais. Então, eu entrei na faculdade e eu sabia que eu precisava estudar mais que os outros, eu sabia que eu precisava fazer mais que os outros, e eu me meti em projetos de extensão. Eu fui, assim, o meu currículo, gente, eu deixei até lá em cima, eu sempre ponho o currículo Lattes, e se alguém tiver curiosidade, para ver que currículo eu tive, mesmo tendo dificuldade de aprender. O meu currículo era invejável de tanto projeto que eu fazia, eu coordenei, eu criei uma ideia de ter vários cursos da universidade trabalhando juntos. Então, a minha coordenadora, a minha orientadora, ela fez um projeto Comandos em Educação, onde juntava vários cursos da UFPA e a gente levava esse trabalho para as escolas públicas, para as periferias, para a Ilha do Marajó, para um monte de lugar. Ela era a coordenadora no papel, porque eu não podia coordenar um projeto sendo aluna. Mas o projeto era meu, tanto que eu era bolsista desse projeto, a gente submeteu, enfim. Então, eu me metia em tudo quanto era área, agregava as pessoas ali e eu pude ter um currículo muito bom em certificados e as pessoas também estavam comigo. E aí, eu concluí a graduação. Formatura, o meu projeto inclusive, meu TCC foi baseado nesse projeto que eu desenvolvi por 2 anos e recebeu nota máxima, foi incrível e me formei. Aí, agora, realizei o sonho. E agora? O que a gente faz quando a gente realiza um sonho? A gente subiu a montanha, chegou lá no topo. E agora, o que a gente faz? Além de voltar, né, a ser magra desse jeito, essa era eu, gente, morena aí, porque nessa época eu estudava muito, meus cabelos começaram a ficar brancos, então eu pintei de preto, a cor original dele não é essa, mas eu pintei de preto, então eu tô aí com esse cabelo escuro. Mas além de querer voltar a ser magra, e eu já consegui, isso era uma meta minha, eu falei, eu vou voltar a ter aquele corpo que eu tinha antes, porque eu não nasci com essa gordura aqui onde ela está alojada, eu volto para esse manequim. Depois que você realiza um sonho, você só tem uma opção, sonhar de novo, continuar sonhando. E eu sonhei com o mestrado, porque para mim, conhecimento ia tirar aquele estigma que eu tinha de não ser inteligente, de ter dificuldade de aprender. Isso me fascinava. Isso me fascinava. E aí eu sonhei com o mestrado, adivinha em quê? Em botânica. Um sonho lá atrás, quando eu estava fazendo um cursinho. Disse, eu vou ser botânica, eu vou seguir essa área. E o sonho me acompanhou. E quando o sonho te acompanha, você realiza.
entrei no Museu Emílio Guild,